Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Torneio Sesc Caiobá 2026 rolando, temos partida do grande mestre Luiz Paulo Supi contra o grande mestre Everaldo Matsura, partidaça daquelas. Muitos de vocês estão pedindo aí pra trazer essas partidas desse torneio que tá sendo fantástico, né? E o Luiz Paulo Supi que tá lutando pela liderança aqui no torneio, a gente já vai ver então. Vamos aquecer aqui, vamos aquecer com balada aqui no canal Xadrez Brasil, ó. Que isso, cara? Já imaginou você estar nessa balada aí? Tem Gucast, tem Fabiano Caruana, Vincent Keimer, que loucura, né? Para conteúdos desse tipo, segue a gente no TikTok, canal Xadrez Brasil é o nosso endereço lá, o nosso perfil, canal Xadrez Brasil. Procura a gente lá, segue a gente no TikTok para mais conteúdos como esses, tá bom? Bora dar uma olhada então aqui na partida do Luiz Paulo Supi e contra o Everaldo Matsura, que começa com C4, abertura inglesa. O nome dessa abertura tem várias maneiras de você responder. Pode responder de maneira simétrica, pode jogar um C6 de repente, E6, E5, cavalo F6. Vários lances são possíveis. O Matsura decide jogar com E5. Temos cavalo C3, cavalo vem para F6. Rafa, aqui eu gostaria de jogar um F5. Dá para jogar também, se você é mais agressivo aí, dá para jogar essa variante. A partida seguiu com cavalo em F6 e agora temos cavalo em F3. Os cavalos são desenvolvidos. Temos aqui a variante dos 4 cavalos da abertura inglesa. E o lance E3 foi jogado agora pelo Supi, possibilitando o desenvolvimento do bispo, preparando para rocar. Uma curiosidade é que essa chama a linha quieta da variante dos 4 cavalos da inglesa. É curioso esse nome, né? A linha quieta. É porque realmente é um lance mais posicional aí, né? Não vai para imediatas rupturas ou então para tipo uma catalã, um fianqueto aqui. Seria muito possível também. Então é interessante a decisão aqui do Supi. A partida seguiu com bispo em E7 e agora A3 aqui, vai jogando de uma maneira bem cautelosa o Supi. Claro, pessoal, tá enfrentando outro grande mestre, né? Aqui todo cuidado é pouco, porque tem uma coisa, o grande mestre sabe que quando ele joga contra um jogador de menor titulação, muitas vezes ganha na consistência. A verdade é essa, os jogadores mais fortes ganham dos jogadores mais fracos, muitas vezes pela consistência. É isso que mede no xadrez, né? A grande força tá aí, o segredo do xadrez tá aí, né? Então a consistência é o quê? É você jogar de maneira precisa, né? Sabendo o que tá fazendo, cuidando da tática, cuidando da estratégia, sem afobação, sem querer dar mate logo e esperar pelo momento do cansaço do adversário, da confusão do adversário, da falta de clareza do adversário, ou mesmo às vezes da falta de tempo do adversário, para que ele cometa um erro e você capitalize em cima, né? Então a única maneira de você ganhar do seu adversário é se ele errar. Então é muito legal isso no xadrez. E por isso grande mestre contra grande mestre existe bem essa questão. A5 foi jogado, dama Macedônia. E aqui Roque coloca o rei em segurança. Cavalo D5 diretamente foi jogado pelo Supi. Como a posição ainda não é aberta, não há perigos do rei no centro, o Supi viola temporariamente a questão de você precisar desenvolver as outras peças e evitar mexer mais vezes com a mesma peça, mas ele viola esse princípio sabendo exatamente o que ele está fazendo. Torre 8 foi jogado D3, prepara também para trazer o outro bispo para o jogo e reforça um pouquinho mais a casa de E4. Bispo vem para F8, larga aqui da frente da torre, e o lance bispo E2 segue quieto, por enquanto o Supi. D6 foi jogado pelo Everaldo Matsura, cavalo vem para C3, o cavalo volta, Rafa, cavalo D5, cavalo C3, o que o Supi está fazendo? Ele sabe exatamente o que ele está fazendo, uma estratégia muito interessante que vai ficar mais clara daqui a pouco, eu vou comentar. D5 foi jogado pelo Everaldo Matsura e aqui temos trocas. Peão toma, cavalo toma e Roque colocando o rei em segurança. Notem que os peões aqui muito bem posicionados para evitar o assalto à dama. E o Everaldo segue com o desenvolvimento com o lance bispo em E6. Supi mais uma vez movimenta esse cavalo, o lance cavalo em A4. Notem quantas vezes esse cavalo já se movimentou, mas pelo caráter da posição isso é completamente possível. E esse cavalo, queira ou não, já tem uma ameaça importante. Por isso, cavalo B6 foi a decisão do Everaldo. E temos agora primeiramente o lance B3, aqui controlando um pouco mais a casa de C4, trazendo a possibilidade até mesmo de abrir a coluna B. Interessante a maneira com que o Supi está jogando a posição. O Everaldo não se compromete no momento, segue com o bispo F5 sobrecarregando o peão central. E o Supi volta o cavalo para a casa de C3.
Muito bem, dama D7 foi jogado finalizando o desenvolvimento, conectando as torres, e bispo B2 também faz o mesmo. Podemos dizer que a abertura acabou, e agora a gente segue para o meio jogo, torre de A em D8, posiciona a torre na coluna D, pesa para cima do peão central, e o sup traz mais uma proteção, e F6 foi jogado, solidificando a defesa do peão central. E o sup, mais uma vez, movimenta esse cavalo, cavalo E4 foi jogado, possibilitando mais uma vez dobrar os peões, mas o sup com isso teria muitas possibilidades de ataque, principalmente pelo fato desse peão já estar em A5 e não poder tirar o bispo aqui de B5, né? Então, uma ideia muito interessante do sup. O Everaldo, percebendo os perigos, segue com o lance dama em F7 e o sup intensifica a pressão na coluna C. Torre de A em C1 foi jogado e bispo em E6 coloca a pressão mais uma vez. E o sup mais uma vez movimenta esse cavalo mágico aqui do jogo para proteger o peão de B3. E a partida segue com o lance rei H8. Notem que o sup está melhor no relógio, ele não passa da terceira horizontal, ele continua, vê que é muito claro que o sup decidiu nessa partida jogar uma linha que chama linha quieta, e ele está jogando de uma maneira bem conservadora, e por enquanto está dando certo. Notem que ele tem 41 minutos e o Everaldo Matsura já está pior no relógio, 26 minutos, e o sup não está com nenhum problema na posição. E segue com o lance torre A1 aqui, trazendo mais uma proteção para o peão de A3, ou possivelmente pode abrir essa coluna no futuro. Bispo F5 foi jogado, mais uma vez coloca pressão no peão, e o cavalo interrompe mais uma vez esse ataque. O bispo volta para E6 e o sup agora inverte, joga o outro cavalo para a casa de D2. Bispo D5 tenta criar algum tipo de ataque na ala do rei. Torre em E1 foi jogado pelo sup, continua com seus lances quietos, e agora dama G6 foi jogado pelo Everaldo Matsura com pressão no centro e já trazendo peças para ataque na ala do rei. Sup mantém a calma, segue com o lance cavalo G3. Aqui a gente poderia pensar se é possível um lance do tipo F5, não é possível porque a posição tem fragilidades. Bispo H5 castigaria esse ataque prematuro com F5. E por isso a partida seguiu com o lance dama em F7, de maneira que um F5 agora talvez até seja possível, porque bispo H5 vai ser defendido. A partida segue com o lance bispo C3, aqui o sup movimenta o bispo, por enquanto o peão está muito bem protegido, existe uma pressão no peão que tenta amarrar o cavalo aqui na defesa do peão de A5, interessante o lance do sup. E a partida segue com o lance bispo em E6, e aqui de qualquer maneira o sup joga o lance bispo H5, força a resposta G6 e, satisfeito de ter enfraquecido um pouquinho mais os peões aí do Everaldo em torno do rei, volta o bispo para a casa de E2 e mais uma vez no lance 28 a gente tem o sup não passando da terceira horizontal e a diferença de tempo caiu. O Everaldo percebeu o que o sup estava fazendo e começou a jogar mais rápido, e o sup, na tentativa de criar dificuldades, acabou gastando um pouquinho mais de tempo e o tempo está quase equilibrado. Cavalo D5 foi jogado pelo Everaldo, ainda assim são 10 minutos de vantagem. Bispo atacado volta para casa de B2 rapidamente, sem se comprometer. E aqui bispo G7 foi jogado. Um duelo, por enquanto, posicional. Acho que o sup tá esperando o momento certo, né? Aqui é como o boxe, né? Tá esperando o adversário cansar um pouco para tentar ir para posições mais caóticas, mais complicadas, né? Interessante a estratégia do sup. Eu tô vendo aqui um xadrez dentro e fora do tabuleiro acontecendo. Cavalo de G em E4, mais uma vez movimenta o cavalo sem comprometer a estrutura de peão, sem comprometer a segurança do rei, né? Sem ir para linhas extremamente ardidas, mas claro, já traz uma ameaça real. E a partida segue com o lance bispo C8, já se antecipando a cavalo C5. E o sup mais uma vez movimenta o cavalo. Cavalo F3 foi jogado e o Everaldo parte para o ataque. Momento importante da partida. Toda vez que existe uma mudança na estrutura de peões, pode mudar o caráter da posição, pode mudar completamente o tom do que estava acontecendo. E a gente já vê um tom mais agressivo agora do Everaldo Matsura. O sup volta o cavalo aqui para a casa de C3. E temos aqui o cavalo B6, evitando as trocas de peças, mantendo aí o cavalo no jogo. E o sup segue com o lance torre de A em B1. Um lance que reforça a defesa do bispo, reforça uma atividade na coluna B. E, o mais importante, lance
lance feito com velocidade. Sup tem 21 minutos, Everaldo já tem 8 minutos. Começa a ficar complicada a questão do tempo. Bispo em F6 foi jogado, não compromete a posição, lance rápido. E o Sup segue com cavalo B5, existe uma pressão na coluna C. O fato desse peão ter avançado demais dificulta tirar esse cavalo daqui. E Bispo E6 foi jogado. Mais uma vez o Everaldo tenta atacar o peão. Mas torre B1 foi esperto, o Sup previu isso e agora joga o lance bispo em A1, que mantém a defesa do peão e continua com pressão na coluna C. Everaldo segue com o lance cavalo em D5 e agora temos aqui o lance bispo em F1. Mais uma vez a gente tem aqui uma posição sólida do grande mestre Sup. Dama G7 reforça os ataques nas casas escuras e agora sim o Sup vai para o melhor lance da posição, G3 aqui, um lance necessário para tentar paralisar os ataques do Everaldo Matsura na ala do rei, e também um lance importante, uma vez, e é possível, porque uma vez que o bispo de Casas Claras está aqui próximo do rei e vai poder ajudar a tapar os buracos que existem com o avanço desse peão. E agora a torre D7 foi jogada pelo Everaldo Matsura, Sup segue jogando com E4, faz o avanço. E agora temos trocas, peão toma e cavalo B6. Notem que a partida vai ficando tensa, porque o Sup tem 15 minutos, mas o Everaldo tem 5. A distância continua sendo de 10 minutos e isso vai levando para uma partida mais quente agora, no momento onde já a posição abriu um pouquinho mais por conta da troca de alguns peões e vai ficando mais arriscada, mais violenta. Dama C5 foi jogado agora aqui pelo Sup. E esse lance faz contato em um monte de coisa, existe uma pressão enorme no peão central, né? Existe contato aqui nessas peças, a posição é difícil de achar lance agora para o Everaldo, que segue com o lance bispo G4 tentando um contra-jogo. O bispo em E2 faz a proteção, o Everaldo prefere trocar as peças, alivia a pressão em cima do peão central e segue com o lance dama em E7, 2 minutos para o Everaldo, 13 minutos, o Sup continua mantendo a distância de 10 minutos e por isso que o Everaldo quer trocar peça. Porque trocar peça agora facilita o pensamento rápido, tira a complexidade da posição e faz com que se levar para um final dê para jogar apenas com os acréscimos, né? O Sup, sabendo disso, evita a troca de damas, tenta manter a complexidade do jogo. Bispo G7 foi jogado pelo Everaldo, mantendo aqui o seu rei protegido, as peças muito bem defendidas, todas as peças se protegendo, e o Sup agora vai para a luta pela coluna D. O Everaldo não pensa duas vezes, troca a peça, simplifica a posição, oferece a outra, e aqui o Sup melhora a posição do rei com o rei G2, e o Everaldo consegue trocar mais um pouquinho de peça, e diminui um pouco a vantagem também do relógio, tá fazendo a coisa certa, segue com o lance cavalo C8, e o Sup começa um ataque com H4. O cavalo vem para D6, propõe um pouco mais de troca, Sup segue com o lance dama em D5, faz a proteção do cavalo, e tem uma posição ativa. Vejam que o Everaldo, agora sim, o Sup já está na quinta horizontal, é o único que está na quinta horizontal. Vejam que pressão enorme, esse peão aqui é um problema por ter avançado. Se trocar aqui, o peão de B7 vai estar atacado, as casas claras vão estar sendo atacadas e sempre com pressão no peão. Vejam que é um peão atacado com um bispo que defende, então o Sup tem já vantagem no jogo. H5 foi jogado pelo Everaldo e agora é difícil de achar lance, tem 1 minuto contra 10. Sup segue com o lance bispo C3, amarra a defesa aqui das pretas, Everaldo segue com trocas, esse lance tem um problema, esse lance foi ambicioso, mas existe um ataque descoberto aqui para cima do peão de A3, tudo bem que o Sup provavelmente calculou que também vai estar caindo lá em B7, então a gente vai para uma posição complicada, mas as pretas vão ter um contra-jogo e a gente vai ver isso aqui. Porque a partida seguiu exatamente dessa maneira. Mais sólido talvez teria sido o bispo B2, mas eu entendo que o Sup aqui quis criar complicações, quis aumentar a complexidade, principalmente pelo fato do Everaldo estar com pouco tempo no relógio. A partida seguiu com o bispo C3 e agora a confusão foi colocada. Porque depois de cavalo toma e dama toma, está caindo o peão de A3, mas também está caindo agora o peão aqui de B7, com um ataque para cima do cavalo, mas o Everaldo encontra o único lance da posição, dama aqui, em C5, vejam que dama é importante, protegendo tudo. E agora, pessoal, o ponto todo é que dama por peão aqui nessa posição não funciona, porque o bispo está atacado. E por isso a partida tem que seguir com um tempo, o Sup tem que perder um tempo aqui, faz o lance bispo D2, e o Everaldo consegue defender a posição e contra-atacar
com o lance cavalo D4. E agora a partida começa a pegar fogo novamente, porque o Everaldo conseguiu aí o reequilíbrio da posição. Bispo vem para E3, dama vem para B6, propondo a trocas. E agora o Sup não quer trocar peça, ele tem mais tempo no relógio, quer manter a complexidade. Rei H7, dama D7 foi jogado, pressão no centro. E aqui C5, jogado pelo Everaldo, parafusando o cavalo. Bispo D1 tenta proteger aqui o seu exército e nesse momento o Everaldo deveria jogar o lance cavalo por peão, mas não é tão fácil como parece, porque o Sup teria um contrajogo muito forte na ala do rei com G4. E apesar dos computadores dizerem que isso daqui está equilibrado, par de bispos, rei exposto, é mais fácil jogar de brancas, é muito difícil para o nessa posição conseguir se defender. Agora detalhe, o tempo já equilibrou, hein? O tempo deixou de ser um fator aqui de vantagem, né? E agora o Everaldo, que poderia ir para essa linha, mas receando essa ideia do G4, segue com uma linha mais dinâmica, com o lance C4 aqui. No entanto, esse lance acaba sendo um erro, porque o Sup agora segue com o melhor lance, bispo toma. E aqui o ponto todo é o seguinte, ponto de atenção para o Everaldo, porque dama toma é tentador, mas depois dessas trocas, as brancas teriam peão toma e tem um final com um peão a mais. Mas Rafa, isso seria um final com bispos de cores opostas, provavelmente daria para empatar. Muitas vezes sim, mas exatamente nessa posição não. O rei das brancas entra mais fácil, né? Provavelmente esse peão central vai cair e serão 2 peões passados com o rei apoiando. Muito difícil com esse peão controlado, muito difícil das pretas segurarem esse empate. E os computadores, na verdade, dão que as brancas têm a vitória, né? Por isso, esse é o problema agora para o Everaldo, que percebendo a situação, segue com o peão toma. E agora temos o lance B por C4. Everaldo vai tentar o contrajogo. Dama B1 foi jogado, bispo vem para F3, todo mundo seguro aqui, todo mundo protegido. E agora temos o lance da Macedônia, colocando pressão aqui nos peões. E5 foi jogado pelo Sup, disparando o peão, tirando proveito que o bispo tá cravado, deixando o peão aqui de C4. Olha a agressividade do negócio, né? E não dá tempo de tomar o peão, porque esse peão dispara. O rei nada adianta tentar escapar, porque o peão vai disparando e não tem como parar e não tem contrajogo. Por isso, o Everaldo tem uma ideia. Segue disparando também o seu peão passado. E6 dispara o peão. Dama em F5 crava o peão. E agora temos o lance. Dama por A4. Cai o peão de E6, segue o baile, meus amigos. Dama Macedônia, Sup segue insistindo. Bispo vem para F8 e tenta ativar. Dama D3 ataca o peão, mas dama em E5 centraliza e faz a proteção. Bispo em E4 ameaça o peão. E agora dama em F6 protege. E dama B3 foi jogado pelo Sup, ganhando novos ares aí para dama. Bispo vem para C5, cheque com o dedo na cara, dama cobre. E aqui sim, se trocar, já é um final que já não tem mais aquele caráter dos 2 peões que vão ser apoiados, né? Aqui, computadores apontam que realmente existe a possibilidade do empate, apesar do peão a menos aqui para as pretas. Por isso, o Sup espertamente evita a troca das damas, ameaça, faz contato com o bispo, ameaça o peão de H5, que não está protegido nesse momento, e o Everaldo, percebendo isso, joga rei G7, protege o peão. Seguimos com bispo D3, temos dama D6 propondo trocas, não pode trocar, dama em E4 coloca pressão, dama vem para F6, faz a fortaleza, e aqui F4. O Sup tem uma maioria de 3 contra 2 na ala do rei, e ele tenta ativar agora com F4. Bispo vem para D6, dama passa para casa de D5, dama em E7 mantém a possibilidade de cheques se esse bispo avançar demais, mas agora cai o peão central. O Sup está jogando mais rápido, ele está ganhando acréscimos nos lances e já tem 2 minutos de vantagem. Dama cobre em F6, dama D5 evita as trocas, dama vem para E7, o bispo centraliza, bloqueia a dama. Dama vem para F8, rei vem para F3, notem que precisão cirúrgica nesse final, vai fazendo o Sup, vai jogando muito bem esse final. Repete um pouquinho, joga esse lance bonito C5, porque depois da captura abre uma avenida para a dama capturar o peão de G6, o peão de H5 tá fraco, o rei tá exposto, bispos de cores opostas com peças pesadas, é posição de 2 gumes, é posição de mate. Rei F8 foi jogado, dama em F5 com cheque, joga o rei para G7, dama em H7 com cheque, joga o rei para F8, mas depois de dama em H8, meus amigos, esse rei tá levando mate, e por isso o Everaldo abandona aqui a partida,
Abandonou porque não dá mais. Lance 84, que legal, hein, galera? Que bacana, Lance 84 aqui. Uma bela luta, bispo de cores opostas com peças pesadas. Abandonou porque não dá mais. Tá levando o bispo D5 com cheque. O rei tenta escapar, o peão avança. O rei é obrigado a tomar, a dama chega chegando. E notem que aqui a gente tem essa formação aqui, né? Que é fatal. Esse belíssimo de um checkmate. Um duelo fantástico do xadrez nacional com uma precisão que a gente vai ver aqui agora. Vamos ver a precisão aqui da partida. Temos aqui no relatório o Sup fazendo, eu acho que foi alta, hein? Eu acho que foi bem alta, 93,4% de precisão para o Sup, 89% para o Everaldo. Vejam que o Sup ganhou mesmo na consistência, esperou o Everaldo errar, foi para cima, ficou caótico, os dois tempos caindo, mas acabou dando certo aí para o grande mestre Sup. Os dois estão de parabéns, um espetáculo para o xadrez nacional. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Espero vocês no TikTok, canal Xadrez Brasil. E é isso, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!